Agora, para terminar, enfim, nossa Constituição, nosso artigo 200, tá bom? O nosso artigo 200, ele é assim, ele vai tratar dessas atribuições do sistema, né, essa responsabilidade do nosso sistema, só que o artigo 200 é muito importante que vocês entendam, porque quando a gente trabalha 80-80, claro que alguns editais eles vão cobrar essa 80-80, né? A gente trabalha no artigo 6º com esse mesmo artigo aqui, que é o artigo 200, lá no 80-80. Então, o que eu observo? Eu observo que quando os editais eles cobram tanto a Constituição como a 80-80, vira e mexe, eles colocam, né, um detalhezinho que consta na 80-80, mas não consta aqui na Constituição, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o artigo 200 todo e vou dar ênfase nesse detalhe que lá na 80-80 nós estamos trabalhando com algo que eles acrescentaram, que é uma execução a mais. Aqui a gente trabalha só com 3 execuções e lá a gente vai estar trabalhando com essas 4 execuções, tá bom? Mas quem for estudar a Constituição e a 80-80, o que eu recomendo? Na hora que chegar lá no artigo 6º, passa o artigo 6º, estuda só os parágrafos, porque é a mesma coisa, tá? Aí eu explico aqui, o que eu vou explicar aqui é a mesma coisa que eu vou explicar lá, porque esse artigo ele se repete, só com um detalhezinho, só uma única observação que eu vou fazer, tá bom? É porque às vezes eu tô aqui na Constituição, aí quando eu chego lá na 80-80, o aluno fala, pô, mas a professora já explicou isso, mas é porque o artigo ele se repete também dentro do 80-80, tá bom? Então vamos lá tratar dessas atribuições. Olha só, quando a gente trata dessas atribuições, é em relação às competências desse sistema, tá? Então, o SUS ele vai ser responsável por uma série de fatores aqui, tá bom? Então, vem cá, fica mais fácil aqui. Então, olha só, o que eu considero aqui como atribuição? Controlar, fiscalizar procedimentos, tá? Então, qualquer procedimento que esteja direcionado à área da saúde vai ser de competência desse sistema, tá? Qualquer produto, qualquer substância de interesse para a saúde, também o SUS se responsabiliza, é competência dele, tá bom? Participar da produção de medicamentos, tá? Então, o sistema pode estar também produzindo esses medicamentos. Qualquer equipamento para a área da saúde também é de competência, né, do nosso sistema. E ele usa esse termo aqui, ó, imunobiológicos. Às vezes o profissional que é da área da saúde, esses termos são muito comuns, né, de nós estarmos utilizando no nosso dia a dia. Só que também, como eu sou professora para o administrativo, porque a legislação do SUS também cai para o administrativo, então sempre quando tem esses termos que são utilizados mais na área da saúde, eu sempre comento, tá bom? Porque às vezes a aluninha da área da saúde fala, ah, professora, quem não sabe disso? Mas é porque tem muitos aluninhos do administrativo, tá? Então, o imunobiológico, a gente considera as nossas vacinas, tá? Então, também é de responsabilidade do sistema essa produção, essa distribuição dessas vacinas, certo? Aqui ele fala dos hemoderivados, que a gente tem o sangue, né? A gente tem os componentes desse sangue, as partes desse sangue, plasma, plaquetas, então a gente chama esses hemoderivados, e outros insumos, matéria-prima, aquilo que for necessário para a área da saúde vai ser também de responsabilidade do sistema, tá bom? Então, muito cuidado com esses termozinhos quando ele fala fiscalizar, procedimentos e produtos e substâncias de interesse para a saúde. E aí ele vem especificando o que ele considera, tá? Como esses produtos, mas também esses serviços direcionados para a saúde, certinho? Agora, olha só, o inciso 2 é o que eu vou chamar mais atenção aqui, tá? Porque na hora que você for estudar lá o artigo 6º, se você for estudar a 80-80, você vai se deparar exatamente com isso que eu acabei de falar. Isso daqui eu vou repetir lá no artigo 6º, tá? Igualzinho, não muda nada. Só que o inciso 2, eu também vou comentar lá no 80-80, só que agora vai ter um detalhe. Aqui a gente trabalha com a execução da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador, tá bom? Então, você vai gravar essas 3 execuções, que aqui é o inciso 2. Então, ele fala, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador, ok? Quando você for lá para o artigo 6º do 80-80, você vai se deparar também com essas 3 execuções. Só que lá, meus cheiros, eles vão acrescentar mais uma aqui, tá? Então, lá, na verdade, nós vamos trabalhar com 4 e não com 3. Então, lá ele fala assim, executar a assistência farmacêutica, incluindo a terapêutica, tá? Eles acrescentaram mais essa. Então, André, por que tu tá falando aqui se isso tá só lá no 80-80?
Porque como eu falei que esse artigo ele é muito parecido, para não falar idêntico, porque a única coisa que muda é essa execução, o aluno fala assim, gente, mas eu já estudei isso com a Andréia. Aí ele coloca assim, conforme a Constituição Federal, uma das atribuições do sistema é executar a vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador, bem como assistência farmacêutica, incluindo a terapêutica. Aí tu fala assim, gente, eu estudei isso, eu tenho certeza. Só que no enunciado, meu cheiro, ele colocou Constituição Federal, ele não colocou 8080. E isso você estudou lá no 8080. Aqui você só estudou essas 3 execuções, entenderam? Tá bom? Então, esse é o cuidado que eu vou ter que ter. Então, eu vou ter que lembrar. Falei de Constituição Federal, eu só trabalho com 3 execuções. Falei de 8080, aí sim eu vou acrescentar mais uma, então eu vou trabalhar com 4 execuções, tá bom? Então, toda hora eu vejo isso em prova e os meus aluninhos sempre mandam mensagem falando, professora, por que eu errei essa questão, tá? E aí, quando eu argumento falando que não tem essa 4ª execução, o aluno falou, mas eu estudei isso. Sim, estudou dentro do 8080, mas ele pediu Constituição, tá bom? Então, esse é o detalhezinho que tem que ser observado aqui, ok? Vamos lá para o inciso 3º. Ele fala assim, ordenar a formação de recursos humanos. Cuidado também com essas palavras, por quê? Porque na prova eles colocam palavras muito parecidas, mas com significados totalmente diferentes, tá? Quando eu falo ordenar a formação, não significa que eu estou formando esses profissionais, tá? Ordenar essa formação significa que a gente vai trabalhar com essas instituições educacionais. Então, lá no 8080 a gente também estuda isso de forma mais detalhada, que o sistema ele vai trabalhar com essas instituições de nível médio, de nível superior, para poder possibilitar com que esses profissionais, com que esses alunos, né, claro, em formação, eles possam vir a ser profissionais para ingressar ao sistema, tá? Então também, como que isso vem escrito nas provas? Formar recursos humanos na área da saúde. Não é formar, tá? O SUS não vai formar esses profissionais. Quem vai possibilitar a formação são essas instituições de ensino, tá bom? Então, ele fala ordenar formação. Por que ordenar essa formação de recursos humanos? Porque até então não existe uma obrigatoriedade desses profissionais terem essa formação. Algumas pessoas poderiam ingressar ao sistema só de ter feito, sei lá, vem cá, eu vou te ensinar como faz uma injeção, como se aplica uma injeção, né? E aí ensinava, mas essa pessoa não tinha que ter essa formação. Então, pelo sistema, ele fala assim, não, para você ser profissional do sistema, você tem que ter essa formação, você tem que ter, né, estudado durante esse período, você tem que ter passado por esse estágio supervisionado, aí sim, depois você se habilita como um profissional, tá bom? Então é nesse sentido, ok? Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Agora o 4º, participar na formulação. Aqui nós temos 2 coisas. Primeiro, nós temos a formulação da política de saneamento, tá? Execuções de saneamento. E depois nós temos a execução. Então, deixa eu explicar qual a diferença, porque também na hora da prova ele coloca só proporcionar a execução das ações, tá? E não é só proporcionar a execução. Primeiro a gente formula a política, depois a gente coloca para executar. Então, olha só, deixa eu vir para cá. Ó, quando a gente estava trabalhando, quem estudou a parte da história, o processo histórico, eu falo sempre assim, porque tem aluninho que estuda só o conteúdo direcionado ao edital, né? Tem editais que não cobram tudo, tá? Mas quem estudou a parte da história, o processo de evolução, lá no finalzinho a gente estuda a 8ª conferência. A 8ª conferência acontece em 1986, né? E as bases da reforma sanitária foram estabelecidas dentro da 8ª conferência. Nós saímos dentro da 8ª conferência com esse documento já aprovado. E essas bases da reforma sanitária, o que ele determinava, né, ali naquele documento? Que não adiantar, assim, que não ia adiantar nada se nós tivéssemos uma política que não fosse dado ênfase a essa atenção básica, ou seja, a parte do saneamento, a parte de esgotos, a parte de dejetos. Então, isso ficou estabelecido dentro da 8ª conferência, que foi em 86. Só que lá, eles falaram assim, ó, nós precisamos de formular uma política de saneamento básico, porque aí sim, com essa política, a gente vai poder executar essas ações, né? Que é a coleta de lixo, que é manter uma água potável, que é manter um esgoto, tá bom? Para que toda essa possibilidade de transmissão de doença através, né, dessa parte de saneamento, ela seja reduzida. Então, dentro da 8ª conferência, eu estabeleci essas bases
dessa reforma sanitária. E agora aqui dentro da Constituição, no caso, né, a 8ª conferência foi em 86, nós estamos em 88. Então, dentro da Constituição, o que ele determina como atribuição desse sistema, como responsabilidade desse sistema? Formular essa política, tá, de saneamento básico. Então, né, escrever essa política, mas depois que a gente tiver essa política escrita, tem que executar. Tá? E aí o que eu observo nas provas? Ou ele coloca só a formulação e tira a execução, ou ele tira a formulação da política e deixa só a execução, tá? Então, quando eu possibilito essa explicação para vocês, é relacionado àquilo que está sendo cobrado. Porque às vezes o aluno lê isso daqui de forma muito rápida, e aí na hora da prova, quando ele vê lá só a formulação da política de saneamento, ele fala, ah, mas eu já ouvi falar que tem que formular essa política. Mas não é só formular, também precisa executar, tá bom? Então essas palavras, elas precisam ficar gravadas para, na hora que você estiver fazendo sua provinha, você se atentar que a gente formula uma política, mas a gente também executa, aqui no caso a parte de saneamento básico, tá bom? Então ele fala assim, participar da formulação da política e também da execução dessas ações de saneamento básico, certo? Vamos para a próxima. Aqui ele fala incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, olha só, quando a gente fala área de atuação, é porque a gente trabalha com várias áreas, né? Desde a atenção de menor complexidade até a de maior complexidade, tá? Então, em cada área de atuação, o que a gente tem que fazer? A gente precisa trabalhar com as novas tecnologias, porque essas tecnologias são necessárias, claro. Quando a gente fala, exemplo, de um exame, né, que eu posso visualizar de forma muito precoce, uma tomografia, uma ressonância, isso é fundamental para um processo, né, de estabelecer de forma muito preventiva algo que iria demorar anos e anos para ser visualizado, tá? Então, a gente precisa trabalhar com essas novas tecnologias, claro que direcionado à sua área, né? Porque tem áreas que a gente não consegue trabalhar com uma tecnologia de ponta, mas a gente também precisa investir em novas pesquisas, tá? Por isso que ele usa esses termos, tá bom? Que é o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico, ok? Agora eu vou chamar atenção, muito cuidado com isso. Quando a gente está estudando a legislação, eu falo isso sempre, né? Desde sempre. A gente precisa estar estudando uma legislação que seja atualizada, porque toda hora essa legislação ela sofre essas alterações. Então, sempre que tem alteração, eu preciso regravar essas aulinhas para que você estude exatamente aquilo que está sendo cobrado conforme a legislação atualizada. Então, antes de 2015... eu sempre, nas minhas aulas, se você assistiu a aula aí, sei lá, 2011, 2012, tá? Antes de 2015, quando eu trabalhava esse inciso que é o 5, eu só especificava exatamente isso. Eu falava que a gente tinha que trabalhar, né, em relação a essa área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Só que em 2015 nós tivemos essa EC 85, Emenda Constitucional em 85, e ela acrescentou essa palavrinha aqui, ó, inovação. Tá? Então, imagina, só por causa do raio dessa palavrinha aí, o aluno, às vezes, ele perde uma questão. Por quê? Porque antes de 2015 a gente não trabalhava com essa palavrinha inovação, tá bom? Então, é outra alteração aqui, tá? Da Constituição, tá bom? Mais recente, que foi de 2015, e nós acrescentamos nesse inciso essa palavra inovação, tá? Trabalhar com essas novas inovações aí voltados à área da saúde, tá bom? Isso daqui tá justificado através dessa emenda constitucional, que é a 85 de 2015, ok? Tá? Então, sempre quando tiver uma atualização, dê ênfase, estude bastante, porque os certames, eles gostam disso, né? Para observar se esse candidato, ele está estudando a legislação atualizada, então ele pega exatamente aquilo que está sendo recente, para ver se ele vai conseguir diferenciar na hora da prova ou não, tá bom? Vamos para o próximo, o 6º. Fiscalizar, tá? Vai ter toda essa possibilidade de fiscalizar, inspecionar alimentos. Quando ele fala alimentos, ele direciona compreendendo o teor nutricional, tá? Então, exemplo, quando você pega um alimento, o rótulo do alimento, ele tem lá especificando, né? Tanto de calorias, tanto de carboidratos, tanto de gorduras saturadas. Então, isso que a gente fala, compreendendo o seu teor nutricional, para que a pessoa saiba exatamente aquilo que está sendo ingerido, tá?
Outra coisa também, que também é de responsabilidade do sistema, são bebidas e águas para consumo humano. Teve numa prova agora, eu estava vendo umas questões da... acho que não sei se era IADES, e aí eles colocavam assim, que é de responsabilidade do sistema fiscalizar as bebidas alcoólicas, né? Aí a aluninha foi e mandou para mim e falou, ai professora, que pega besta, até parece que o SUS vai ser responsável por fiscalizar bebidas alcoólicas. Aí eu falei, meus cheiros, mas não tá falando aqui bebidas? Então se tá falando bebidas, é no modo geral, tá bom? Ele fala bebidas e águas, tá? Então qualquer bebida, tá? Seja alcoólica, seja não alcoólica, é de responsabilidade do sistema, tá? Claro que a gente vai ter um órgão fiscalizador, vigilância sanitária vai atuar na fiscalização, mas quando a gente fala que é de responsabilidade desse sistema, a lei vem através desse sistema, tá bom? Então ele pode especificar sim bebidas alcoólicas, qualquer outro tipo de bebida, tá? Porque algumas provas ele só possibilitam água, eles falam, é de responsabilidade só de fiscalização de água. Não, aqui ele fala alimentos, qualquer tipo de alimento, tá bom? E observando esse teor nutricional, bem como qualquer bebida e águas aí para consumo humano, tá? Também é de responsabilidade. Vamos para o 7º. Participar do controle, da fiscalização. Aqui é um processo grande, tá? A gente fala assim, do controle, da fiscalização, do transporte, do armazenamento, do acondicionamento. Nossa, André, é um processo mesmo de controle. Sim, por quê? Porque aqui nós estamos tratando dos nossos psicotrópicos, que são os psicoativos, dos produtos tóxicos e dos produtos radioativos, tá? Então a gente precisa observar toda essa cadeia, desde a produção, a hora que eu comecei a produzir, tá? Então todo esse processo, a produção, como que isso vai ser armazenado, como que isso vai ser transportado, como que isso vai ser dispensado, tá? Porque como a gente está falando aqui de produtos que podem causar um risco grande à saúde dessa comunidade, dessa população ou mesmo dessa pessoa, o SUS tem que ter todo esse processo de controle, tá? Desde o início até o final, que é a dispensação, tá bom? Então ele fala, ó, fiscalizar a produção, o transporte, a guarda, a utilização dessas substâncias e desses produtos, tá? E aí ele evidencia os psicoativos, os tóxicos e os radioativos, tá bom? E aqui, para terminar o nosso 8º, ele fala colaborar na proteção do meio ambiente, nele também compreendido do trabalho, tá? Quando a gente fala nessa proteção do meio ambiente, a gente trabalha com a vigilância sanitária, a gente trabalha com a vigilância epidemiológica, que lá no artigo 200, deixa eu vir para cá que fica melhor. Lá no artigo, aqui no artigo 200 a gente fala, né, dessa possibilidade, mas lá no artigo 6º a gente trabalha com os conceitos de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Só que quando chega lá no parágrafo 3º, a gente trabalha com o conceito de saúde do trabalhador, tá? Por isso que aqui ele fala compreender todos esses campos, tá bom? Então a gente trabalha assim na proteção do meio ambiente, com a propagação dessas doenças, por isso que a gente trabalha com vigilância epidemiológica e com a parte de dejetos, consumos de bens, a gente trabalha com vigilância sanitária, mas também esse ambiente, que é o espaço, né, onde esse trabalhador ele desenvolve, né, as suas funções, também precisa ser preservado, tá bom? Então, olha só, o artigo 200 eu acho um artigo teoricamente fácil, eu só dou ênfase a essas palavras que eles gostam de tirar ou acrescentar outras palavras muito parecidas e que têm um significado totalmente diferente, mas eu acho que do artigo 200, o que o aluno precisa se atentar mais é em relação ao artigo 6º, porque lá no artigo 6º, como ele é muito parecido, eles gostam de trocar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas anotações e depois eu ressalto o que a gente vai diferenciar lá no artigo 6º para quem for estudar o 8080. Sempre falo, eu acho difícil uma pessoa estudar a Constituição e não estudar o 8080, né? Porque toda fundamentação legal, ela vem através da lei, mas depois ela precisa ser regulamentada e aí vem a lei que vai fazer essa regulamentação, tá bom? Mas, de repente, tem aluninho que só vai ter que estudar a Constituição, então, se for só a Constituição, desconsidera, tá? Agora, claro, que se eu for estudar as duas, eu preciso ter esse comparativo e fazer essa relação na hora de estudar, tá bom? Então, vamos lá, meus cheiros, deixa eu voltar aqui para fazer minhas marcações. Então, o artigo 200... nós vamos estar trabalhando aqui com o que compete ao sistema, tá? Então, as competências desse sistema e outras atribuições, tá?
Aqui no inciso 1, olha eu fazendo coisa errada aqui. No inciso 1, então eu vou dar ênfase a controlar e fiscalizar, tá? Então, o que a gente vai controlar e fiscalizar? Esses procedimentos, esses produtos e essas substâncias, tá? Que são o quê? De interesse para a saúde. E também podemos participar da produção dos medicamentos, tá? Então, o SUS pode fazer isso, participar dessa produção de medicamentos, mas também qualquer equipamento voltado à área da saúde, imunobiológicos, vou colocar aqui que são as nossas vacinas, tá? As nossas vacinas, os hemoderivados, sangue, para que vocês não esqueçam, e os insumos, nós temos aqui matéria-prima. Tá? Matéria-prima, aquilo que for necessário. Ok, matéria-prima. Agora o segundo, esse daqui, que é o que você vai ter muito cuidado com ele, muita aluninha errando, não posso nunca mais errar isso. A execução. Então aqui eu só tenho 3 execuções. A primeira, vigilância sanitária. A segunda, vigilância epidemiológica. E a terceira, nós vamos falar da saúde do trabalhador. A terceira, tá? Então, a minha observação, vou colocar aqui a minha observação, que no artigo 6º da 8080, nós vamos trabalhar com a 4ª, tá? Então, só lá no artigo 6º que vai ter a 4ª execução, que é vigilância farmacêutica, incluindo a terapêutica, tá? Aqui não tem 4, então, se especificar a Constituição Federal, com 4 vai estar errado. O terceiro, cuidado com a palavra, porque é ordenar a formação. Não é formar recursos humanos na área da saúde, tá? Então, vamos ordenar a formação, que vão ser através de instituições educacionais. O quarto, participar da formulação. Então, vamos formular essa política, mas também vamos executar essa política. E a política de o quê? De saneamento básico, tá? Proposto lá dentro da 8ª conferência. O quinto, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, trabalhar com novas tecnologias, é esse daqui, tá? Tecnologias, e aqui propor novas pesquisas. E esse daqui também eu vou dar uma ênfase maior, porque nós tivemos essa alteração aqui de 2015, tá? Que fala dessa palavrinha aqui, ó, e inovação, não existia, tá? Esse é número 85. O sexto, fiscalizar, inspecionar, aí ele cita os alimentos, compreendido o teor nutricional desses alimentos, mas também bebidas, vou colocar aqui todas, tá? Ele não especifica, então qualquer bebida vai ser de responsabilidade, e águas, tá? Bebidas e águas para consumo humano. O sétimo, ele fala participar do controle e fiscalização. Aí vamos lá, do quê? Produção, transporte, guarda, utilização do quê? Dos nossos produtos psicoativos, que são os psicotrópicos, os tóxicos e os radioativos. E para terminar o 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, mas nele compreendido também o do trabalho. Certinho, meus cheiros? Então, olha só, terminamos aqui o artigo 200. E agora a Constituição toda atualizada, toda certinha para vocês. Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Na hora que eu for trabalhar com a próxima, que é a 8080, né, a nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Saúde é uma lei bem extensa, são 53 artigos, e esses artigos também todos atualizados, porque a legislação já sofreu várias alterações. Só que, comparando com esse artigo 6º, que é o que eu quero que você faça esse comparativo, porque na hora da prova é assim que eles fazem, vocês vão fazer o seguinte. Lá no artigo 6º, para quem já estudou aqui, tá? Só para quem estudou. Quem não estudou Constituição, aí vai começar lá comigo do zero, tá? Mas para quem estudou já aqui o artigo 200, quando chegar lá no artigo 6º, você não vai precisar estudar o artigo 6º de novo, porque é a mesma coisa que eu acabei de explicar, tá? Então, você pode até ver lá a aulinha, assistir, para dar uma lembrada, mas você vai ver que a minha explicação é a mesma, certo? Com exceção desse inciso 2, que eu falei que lá nós vamos acrescentar mais um. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque o artigo 6º, ele trabalha com os parágrafos. E esses parágrafos, que é o parágrafo 1º, 2º e 3º, ele vai conceituar vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Então, também, qual é o outro pega de prova, tá?
Como o artigo 200 é muito parecido com o artigo 6º, e às vezes o aluno está estudando e ele não consegue diferenciar a legislação, vira e mexe eles fazem assim. Eles colocam conforme a Constituição e estabelece o conceito de vigilância sanitária, epidemiológica ou saúde do trabalhador, porque isso vai constar lá no artigo 6º da 8080. Então, meus cheiros, muito cuidado. Aqui na Constituição, a gente não conceitua nem a vigilância sanitária, nem epidemiológica, nem saúde do trabalhador. A gente só cita a execução delas, tá? Então, se na sua prova você vir lá alguma questão falando, conforme a Constituição ficou estabelecido que o conceito de vigilância sanitária é eliminar, diminuir, prevenir, tá? É erradíssimo, tá? Pode marcar que está errado, porque isso é dentro da 8080, lá no artigo 6º. Combinado assim? Tá bom? Então, não é um artigo difícil, mas é um artigo de pega, porque como ele é muito parecido com o da 8080, eles ficam trocando, ficam fazendo essa bagunça, tá bom? Certinho? Então, termina aqui minha Constituição e aí a gente segue aí com os outros conteúdos direcionados à nossa legislação do SUS, tá bom?